Seja bem-vinda a mais um programa Entre Nós. Hoje, nesse cenário maravilhoso, extremamente acolhedor, para conversarmos sobre um assunto extremamente delicado, que eu falo que sou até ousada para falar sobre ele. Falaremos sobre como sobreviver ao puerpério. Venha conosco e bem-vinda a mais um Entre Nós. Você aí de casa sabe o que é puerpério? Puerpério nada mais é do que aquela fase pós o nascimento do bebê. Exatamente no momento que sai a placenta, vem o bebê primeiro, depois sai a placenta. Nesse momento já é contado o puerpério. Puerpério, igual dizia nossa avó, é como se fosse a quarentena, aquele momento de resguardo. E hoje em dia a ciência vem mostrar que esse puerpério não são apenas 40 dias. Eles podem se prolongar 6, 8 semanas, pode ter um puerpério assim, postergado muitas vezes, porque não existe um tempo exato para esse corpo retomar exatamente como era antes dessa gravidez, que a priori nunca será o mesmo, porque ele acabou de gerar uma criança. Então, muitas vezes, essa mulher ela é esquecida, porque quando nasce esse bebê, o que acontece? Ela não tem repertório para isso, independente seja o primeiro, segundo, terceiro filho, porque sempre fica armazenado no nosso inconsciente como essa questão da maternidade, e quanto essas mães se sentem extremamente sozinhas, vazias, com medo, inseguras e principalmente ansiosas com relação a tudo isso, porque tem uma vida que estava dentro dela, que acompanhava para baixo e para cima. E daí o que acontece? Essa criança sai e com ele vem todas aquelas preocupações. Agora eu não posso morrer, eu sou mãe. Meu Deus, se acontece alguma coisa com meu filho, deixa lá no berço para ver se ele está respirando. São pequenas coisinhas que fazem com que essa mãe se sinta muitas vezes extremamente exausta, porque elas tentam dar conta da criança, elas tentam dar conta do marido, dar conta delas, e quantas vezes essa mãe é esquecida. Então, por mais que seja de praxe, que a maternidade não é mais aquela coisa extremamente romantizada, o quanto existe muitas pessoas extremamente disfuncionais nesse momento tão delicado. Porque uma das principais características desse puerpério para conseguir ter uma qualidade é ter uma excelente rede de apoio. O que seria uma rede de apoio? São pessoas que você pode contar e você pode confiar exatamente para essa pessoa segurar o seu bebê e você poder ir fazer um xixi tranquilamente. Para essa pessoa segurar o seu bebê, para você conseguir tomar um banho, se alimentar, porque essa mãe muitas vezes ela está tão insegura e com aquele vazio literal, porque acabou de sair uma criança ali de dentro. E ninguém olha muitas vezes as mães. Algumas visitas fazem o quê? Ah, vem aqui só ver o bebê, você nem quer ver. Por mais que isso pareça uma piadinha no sentido, olha só como amo o seu filho, porque é aquela velha frase que fala: para quem beija a testa dos meus filhos, adoça os meus lábios. Então, por mais que você esteja indo lá ver aquela criança, essa mãe muitas vezes ela é esquecida, porque antes, quando ela estava gestacionando, eu costumo falar que gravidez é como se mulher grávida fosse um objeto público, né? Todo mundo vai lá e toca a mão, todo mundo rela e tudo mais, e depois quando essa criança nasce, o que acontece? Essa mãe fica deixada de lado, de escanteio, ela não é ouvida, porque toda a atenção é voltada para o bebê. Isso exclusivamente é importante, mas não apenas para essa criança, mas esse tornar-se mãe. E outras coisas, principalmente na gestação, que é um tema importantíssimo que a gente precisa falar. Quando a mulher descobre que está grávida e começa a falar para as pessoas, o que acontece? As pessoas se sentem no direito de opinar. Sempre tem aquelas dicasinhas, sabe? Ah, mas você estava fazendo isso, você estava fazendo aquilo, o seu parto vai ser normal, vai ser cesárea, cama compartilhada, vai dar leite, fórmula e tudo mais. E esses dias, estudando sobre isso, eu li um texto maravilhoso que fala o que as pessoas, elas não precisam entrar nessa questão de competição. Muitas mulheres, às vezes, acham que a maternidade é como se fosse uma competição. Uma mulher que conseguiu ter um parto normal é como se ela fosse mais forte do que a mulher que solicitou uma cesárea, porque ela estava insegura com o parto normal. Muitas mulheres que não conseguem amamentar através do seu próprio seio se sentem muitas vezes incapazes do que aquela mulher que amamenta até os 2 anos. Então, uma questão que eu sempre falo
em vários programas, que é o respeito que nós temos que ter com essa outra mulher, que é a questão de sororidade, é esse cuidado que nós temos com o próximo, porque todo mundo vai dar um pitaco. E isso é muito ruim, porque não existe fórmula mágica, porque cada bebê é o bebê, cada mãe é uma mãe, e essa rede de apoio, simplesmente necessária, é para fazer o quê? É para deixar um alimento preparado, é para conseguir segurar esse bebê na hora que essa mãe vai tomar um banho, essa mãe precisa descansar. Então, tem várias situações que é extremamente importante você ter essa rede de apoio, não só do pai da criança, do parceiro, da parceira, mas de toda essa rede para cada um auxiliar. E auxiliar no sentido de acolhimento, não é assim, ah, mas você não vai trocar essa fralda, você não vai passar essa pomada, você não vai fazer isso, vai fazer aquilo. Porque essa forma de falar, muitas vezes, soa como um passivo-agressivo. De forma agressiva, a pessoa ela tenta colocar naquela mãe o que ela acredita que seja normal, mas não existe fórmula mágica, como eu disse anteriormente. Então, rede de apoio, tente acolher essa mulher que está extremamente frágil. Ela está se sentindo muito sozinha e solitária, apesar de ter muitas pessoas ao redor dela tentando auxiliar. Então, sentar com essa mãe, perguntar se ela está precisando de alguma coisa, falar para ela que ela não precisa dar conta de tudo. Isso é você fazer um extremo acolhimento do que outras pessoas que são extremamente disfuncionais e ficam falando o que ela deve e não deve. Porque vem a insegurança, porque é um ser que depende única e exclusivamente dela naquele momento. Mãe sempre será mãe. E esse medo dessa perfeição, porque você precisa fazer o que você consegue fazer e não necessariamente o que as pessoas colocam que você faça. Óbvio que orientações médicas, de pessoa da sua confiança, mas essa questão de instinto mesmo, o que faz sentido para você? Porque essa mãe, todo mundo fala que o puerpério é aquele momento que nasce uma mulher, renasce uma mulher por conta de todo esse sofrimento. Imagina um boom de hormônio, porque até essa questão puerperal, se uma mulher cometeu um crime, ela pode ser inimputável. Ela não precisa responder como uma pessoa extremamente lúcida, porque teve um boom, uma queda hormonal, tem um vazio existencial, um vazio literal, porque tem todos aqueles órgãos se realocando dentro daquele corpo. Esse útero, ele vai evoluindo, ele vai diminuindo de tamanho, vem a ocitocina, que é aquele hormônio que produz o leite, que é de amor e cuidado. E muitas mães, com toda essa bagunça de emoções, porque os hormônios, eles têm assim um papel fundamental em controlar o nosso humor, a nossa capacidade de ficar tranquila dentro de um ambiente. Então, olha quantas pequenas coisas acontecem naquele corpo e muitas vezes, muitas pessoas vão lá, tiram uma foto, posta, nem dá oi pra mãe, volta na rotina normal e aquela mãe se sente sozinha. Muitas mulheres que passam por esse período, elas falam que é como se estivesse numa grande avenida passando vários carros. E o dela é como se tivesse estourado o pneu, ela tá lá tentando pedir ajuda e socorro, ninguém olha porque tá todo mundo, o mundo não para. O mundo para essa mãe, mas o mundo aqui fora continua normalmente. Então, quanto é importante a gente ter empatia, quanto que é importante a gente se colocar no lugar dessa mãe e principalmente ser essa rede de apoio que acolhe, não é rede furada que você cai, sabe, como se fosse um grande equilibrista, que você cai e acaba se machucando, porque é tudo uma novidade e sempre respeitar o desejo da mãe, sempre. Ah, não, mas a mãe quer fazer cama compartilhada, que faça, é uma escolha dela, porque esse boom hormonal, essa questão de amamentar, não amamentar, de dormir, as mães viram um zumbi, então não tem nada de romântico, é muito linda a fotinho que posta, maternidade, mas é ali que começa o processo. Então, muitas vezes essas visitas não é necessariamente para você ir lá e ficar só com a criança. É também olhar para essa mãe, ver se ela está precisando de comida, ver se você não pode levar alguma coisa congelada, se ela tem essa rede de apoio, se ela precisa de uma ajuda para levar a criança ao pediatra. Então, são essas pequenas coisas que a gente pode, não é fazer coisas mágicas. São esses pequenos cuidados que fará toda a diferença nesse puerpério dessa mulher. Porque essa mulher não é perfeita, ela vai fazer o máximo que ela consegue e muitas delas falam que elas não sentem o amor no primeiro momento com relação a essa criança. E tudo bem, porque tem toda uma questão sendo reorganizada. Então a questão dessa autocobrança é gigantesca e muitas mulheres têm os Blue Day, os Baby Blue, que são esses dias azuis, que são dias tristes, porque imagina, ela estava num pico no parto, começa a cair toda essa questão de hormônio, as emoções dela toda bagunçada, e ela vê aquela criança, ela não sabe o que fazer.
Muitas dessas chegam no consultório posteriormente com uma gigante depressão pós-parto, porque ela tenta fazer tanta coisa para aquela criança e ela se sente assim tão incompetente de não conseguir dar conta de tudo, que acontece exatamente o quê? Essa criança, ela não que veio para suprir o desejo dessa mãe, que nós sabemos psicologicamente quanto que as mães projetam muitas coisas nos filhos, mas muitas vezes o quanto que essa mulher, ela nesse renascimento do puerpério, ela começa a trabalhar questões dela. Tem alguns livros, tem algumas pessoas que vêm falar exatamente disso, o quanto que é importante essa mãe estar alinhada consigo mesma, estar alinhada com o parceiro, com a parceira, para conseguir ter uma conversa extremamente assertiva e às vezes só chorar, só desabafar. Então essas regrinhas que as pessoas falam, eu fiz um tipo de um checklist do que nós podemos absorver de tudo isso e o resto a gente só tem que ouvir para um ouvido e soltar pelo outro. Porque tem visitas que vão chegar e vão querer que você esteja linda, maravilhosa e às vezes ainda sirva um cafezinho. Então, mães, o que vocês devem fazer? Primeiro, respeitem o seu tempo. Saiba que cada pessoa age de uma forma, principalmente hoje com tantas redes sociais, aquilo lá é só uma edição da vida real, é só a pontinha do iceberg. Tudo isso aí não é verdade. Tentar encontrar rede de apoios, amigas que estão na mesma fase que você. Durma sempre que for possível. Você vai dormir assim, assado. Se o bebê estiver dormindo, tente descansar, por mais que você esteja com nível de adrenalina, com receio, medo, insegura que vai acontecer alguma coisa. Essa insegurança é normal, porque tem um serzinho ali que depende único, exclusivamente de você. Então é por isso que é importante sempre você ter essa rede de apoio para conseguir entender e conseguir elaborar até mesmo seus traumas, porque quando aquele bebê nasce, o quanto que você quer suprir todas aquelas falhas, todas aquelas necessidades que aconteceram lá atrás. Então quando essa mãe vem, quando essa criança vem, o quanto umas mães tentam reparar tudo isso e vem esse extremo cuidado. Então não é só aquela criança, são as questões emocionais também mal resolvidas e muitas vezes mal elaboradas dessa mãe. Então por isso que respeitar essa mãe, respeitar esse momento tão delicado é de extrema importância para todos. Com relação à alimentação, isso é importante frisar, escolher um bom acompanhamento e assim, se respeitar. Se isso faz sentido para você, ter doula, fazer parto humanizado, cesárea, o que fizer sentido para você, você faz. E para encerrar com chave de ouro, trago um texto da Cíntia Oliveira que vem fazer um resumão do que significa essa maternidade. Ela começa: seu corpo e sua mente imploram descanso, silêncio, paz, comida quente, um banho tranquilo. Mas no puerpério tudo isso é impossível. Quem chora o choro da mãe é o recém-nascido. Ele está precisando de colo, carinho, compreensão. A mãe também. Só que ninguém enxerga a mãe, todos enxergam apenas o bebê. Da mesma maneira que surge ali uma criança, surge também uma recém-mãe. E não importa se já seja o quinto filho dela, ela sempre será uma recém-mãe. Essa criança ali é única, uma experiência nova e ninguém está preparado para cuidar de uma vida sem ter tempo para cuidar de si mesmo. Vai sair gente da terra para dar conselhos, vai sentar gente na sala esperando o cafezinho, vai chegar gente gritando quando seu bebê estiver dormindo, vai ter gente dizendo que ele chora o tempo todo de fome porque seu leite é fraco. Só não vai ter um "como você está?", "toma um banho que eu seguro ele". Você vai sair debaixo das cobertas na madrugada, naquele frio que parece ser o pior frio de todos, e pegar aquela criança que chora sem parar, pedindo a Deus paciência, e senta no sofá, e anda pela casa, e pensa em ir para o hospital, troca a fralda e balança ele. E ele vai chorando, aquele choro que é seu, aquele choro que você queria chorar. E de verdade você sente que aquilo vai durar para sempre. Mas tudo que você viveu no seu pós-parto fica guardadinho lá dentro do seu subconsciente. Você lembra de tudo e até consegue sentir as sensações que sentiu naquele momento. É assim o puerpério, é doloroso, ele te cansa e te derruba. Só que você se segura firme porque sabe que é exatamente nesse momento que você não pode mais sentir dor. Não pode descansar e muito menos ser derrubada. E então você aguenta firme, mesmo que por dentro esteja quebrada e gritando por ajuda. Dizem que a gente renasce no parto, depois de nos tornarmos mãe. Mas eu digo que renascemos no puerpério, assim como uma fênix que morre e renasce das próprias cinzas.
Então, mamãe aí de casa, rede de apoio também, respeite essa mãe. Muitas vezes ela terá vontade de chorar em posição fetal no banheiro. E tudo bem, chore. É importantíssimo você colocar para fora todos esses momentos de angústia. E pra gente cuidar, a gente tem que ser cuidada. Então, é esse meu recado do Entre Nós de hoje. Milhões de beijos e até o próximo.